Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou aqui nesse lugar maravilhoso, ao som das cigarras, onde eu estava meditando na palavra do Senhor, estava orando, tendo um momento de adoração, de louvor com o Senhor, e Deus me levou a ler ali 1 Samuel 16, quando Davi é ungido rei, e lendo aquele texto, diz que Samuel, quando chegou à casa de Jessé, ele consagrou, ele colocou a família em consagração para se sentarem à mesa, mas no intuito de ungir um rei de um dos filhos de Jessé. E o interessante é que um dos filhos, o mais novo, a história a maioria já conhece, Davi estava apacentando as ovelhas e este não foi chamado, ele não foi lembrado, porque na cabeça de Jessé e na cabeça dos irmãos, Davi era o mais improvável para qualquer objetivo, para qualquer propósito ao qual o profeta Samuel tinha sido enviado por Deus àquela casa. E quando Samuel chama Jessé e revela que ali seria ungido o novo rei de Israel, Jessé começa a apresentar os seus filhos do mais velho até o mais novo, mas a todos aqueles, independente da aparência, independente da predisposição, independente de todos os atributos que aqueles homens tinham, nenhum deles foi aprovado por Deus. Então Samuel foi impelido a perguntar a Jessé se havia terminado os seus filhos, se eram só aqueles moços. E ele disse: não, tem mais um que está apacentando as ovelhas, o mais moço. Então Samuel manda chamar Davi e diz: enquanto ele não chegar, ninguém se assenta à mesa. E quando Davi chega, imediatamente o Senhor diz a Samuel: levante e unge, porque este será o meu rei, o rei de Israel, o rei ao qual a partir de hoje eu constituo, eu unjo, e o meu espírito vai se apoderar dele. O interessante é que quando Samuel chega à casa de Jessé, ele coloca Jessé e seus filhos em consagração. Mas Davi, assim que entrou na casa, já foi ungido imediatamente. Por quê? Porque Davi tinha uma vida de consagração. Davi tinha uma vida de relacionamento, de intimidade. Ele tinha uma identidade forjada em Deus. Enquanto ele era desprezado pela família, enquanto ele era menosprezado pela sociedade, enquanto ninguém dava nada por ele, foi lá no secreto que ele desenvolveu amizade com aquele que mais importa nós sermos amigos, o próprio Deus. Foi lá que ele cantou, que ele escreveu os mais lindos salmos. Foi lá que ele não deu ouvido ao que diziam ao seu respeito. Aliás, foi lá na reclusão que ele ficou livre dos ruídos externos, das opiniões alheias, das acusações. Foi lá que ele, ao invés de ouvir as vozes que o colocariam por baixo e profetizariam destruição na sua vida, ele ouviu a sublime voz de Deus. Ele se relacionou diretamente com Deus. Ele não se importava com o status social, ele não se importava com aquilo que as pessoas diziam ao seu respeito ou pensavam ao seu respeito. Ele sabia o que Deus dizia a seu respeito. Ele sabia porque ele tinha um nível de relacionamento com Deus, com tanta intimidade, que ele conhecia aquilo que Deus falava com ele e fazia com ele. Os livramentos que Deus deu a ele. Ele levava a sério tudo que ele fazia. Ele cuidou daquelas ovelhas ao ponto de se colocar em risco diante do leão e diante do urso, mas nem assim ele saiu se vangloriando
contando para todo mundo o que ele havia feito. Hoje, com o cenário que nós estamos vivendo, com esta pandemia, com esta reclusão social, Deus está querendo levantar Davis. Deus está levando para o secreto homens e mulheres que já têm posição de liderança, de autoridade, de destaque. Mas onde estão estes homens e mulheres que se destacam na sociedade, que têm posição na hora de se colocar em risco pelas suas ovelhas, pelo rebanho que foi-lhe confiado responsabilidade? Porque Davi era herdeiro. Davi era herdeiro daquele rebanho. Mas o que ele fez pelo rebanho, no que ele se arriscou, não foi porque era algo dele, mas era porque ele estava incumbido de fazer algo para o seu pai. E ele preferiu muitas vezes se arriscar do que ter que dizer ao pai que ele não foi capaz de cumprir com a tarefa, com a missão que lhe foi dada. Quantos líderes hoje têm se omitido? Quantos líderes hoje têm deixado as suas ovelhas caírem na boca do leão e do urso? Quantos pastores, quantos líderes têm visto suas ovelhas caindo na prostituição, no vício do álcool, no vício das drogas, na pornografia, e não têm se preocupado individualmente? Porque a parábola diz que o Senhor, o pastor dos pastores, ele deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma que estava perdida. E eu pergunto, onde estão estes? Onde estão estes membros do corpo de Cristo, que estão mais preocupados hoje com as 99 dentro do aprisco do que com aquela que se perdeu, do que com aquela que necessita verdadeiramente do cuidado, de um olhar mais clínico, de um abraço, de uma palavra de conforto, ou até uma palavra de exortação, mas com amor e não com desprezo e não com julgamento. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aproveitar esta oportunidade que Deus está nos dando, este privilégio que Deus está nos dando, de nos trazer de volta para a reclusão, de nos trazer para um lugar onde os ruídos externos não venham interferir naquilo que Ele está querendo nos dizer, naquilo que Ele está querendo transformar em nós. Que nós não venhamos nos distrair, porque o mundo tem oferecido distrações até mesmo para dentro desse lugar secreto com Deus. Adão e Eva se distraíram dentro do jardim. Judas entregou Jesus dentro do jardim secreto. Quem sabe hoje nós não estamos vendendo Jesus dentro do nosso lugar secreto. Não são 30 moedas de prata, mas talvez nós estejamos vendendo Jesus por uma série. Talvez nós estejamos vendendo Jesus por uma rede social. Talvez nós estejamos vendendo Jesus por momentos na pornografia. Buscando subterfúgios e perdendo o tempo precioso que Deus tem nos concedido
para estar com Ele, para nos relacionar com Ele, para mergulharmos na Sua palavra. Meus amados, é a hora da igreja acordar. É a hora da igreja se posicionar como igreja. Toda vez que o povo de Deus se desviou dos seus caminhos, Deus criou planos, Deus arquitetou situações, Deus permitiu que o povo sofresse aflições, perseguições, para se voltar a Ele. E olha o que nós temos vivido, não apenas em âmbito nacional, mas o globo, todos os países estão sendo afetados por esta pandemia, por esse vírus que ninguém sabe de onde veio, como veio. Mas uma coisa nós temos tido o entendimento de para que ele veio. Ele veio para nos trazer de volta à origem, à essência, ao Criador. Ele veio para nos lembrar que nós não somos governantes de nós mesmos. Nós não somos donos do nosso destino. Nós somos responsáveis pelos caminhos que andamos, mas nós não determinamos, através das nossas escolhas, para onde nós vamos. Que nós possamos ter isso em mente. Que nós possamos estar guardados nesse lugar secreto. Porque Davi ficou no anonimato boa parte da sua vida. Porque também não adianta nós estarmos no secreto, buscando e nos autopromovendo. Davi foi ungido rei, mas continuou cuidando das ovelhas. Continuou desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Continuou sendo preparado pelo Senhor. Davi não se ofereceu para ir ao exército levar condimentos para os seus irmãos. Ele foi chamado pelo Pai. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Ele foi chamado pelo seu Pai. Ele foi incumbido de sair daquele secreto, de sair daquele isolamento social, de sair daquele lugar que ele mais gostava de ficar, porque ali ele se relacionava diretamente com o Senhor. Mas o pai dele o chama e o dá uma nova missão, para levar os condimentos, a provisão para os seus irmãos no exército, no acampamento do exército de Israel. E como sempre, obediente e disposto a fazer com excelência tudo aquilo que lhe era delegado, ele foi. Mas quando ele chegou, diferente de outras vezes, ele encontrou um cenário que o deixou irado. Ele encontrou o exército de Israel acuado, envergonhado e temeroso, porque do outro lado havia o acampamento do exército filisteu. E no exército filisteu havia um homem de Gate, Golias, um gigante. Um homem que desafiava todo o exército de Israel. Um homem que propunha um duelo individual entre ele e um homem do exército de Israel, e aquele que vencesse teria o poder de escravizar o exército opositor. Todo o exército de Israel estava temendo, porque apesar de ser o povo de Deus, eles tinham perdido o secreto, eles tinham perdido o relacionamento de intimidade, eles estavam ouvindo os ruídos, a afronta, a zombaria do outro lado,
e deixaram de ouvir a voz do Pai, deixaram de ouvir a voz de Deus. Mas havia um menino que ouvia esta voz todos os dias. Havia um menino que se relacionava com esse Deus todos os dias. E a indignação de Davi não foi pela afronta de Golias contra o rei Saul. Não foi pela afronta de Golias contra os teus irmãos que estavam ali no exército. Não foi contra a nação da qual ele pertencia. A indignação de Davi se deu principalmente porque aquele inimigo estava desafiando o seu melhor amigo, o seu companheiro de todos os dias, aquele a quem ele adorava incessantemente, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus de Israel. A afronta daquele inimigo não era contra o rei Saul, não era contra os teus irmãos, não era contra o exército de Israel apenas, mas ele afrontava o Deus de Israel. E nós? Em que nós temos nos indignado nestes dias? Nós temos nos indignado com aquilo que tem afrontado o nome do nosso Senhor? Nós temos nos irado contra aquilo que tem envergonhado o nome de Jesus Cristo? Com aquilo que tem, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, com aquilo que tem causado, Senhor, revolta, com aquilo que tem causado tristeza nos céus. Vejamos os últimos acontecimentos nesta nação. O escárnio do nome de Jesus nas ruas do Brasil durante o carnaval. A zombaria. As blasfêmias. Olha o que fizeram com o nome do nosso Senhor e o que nós fizemos a respeito disso. Qual foi o nosso nível de ira? Por que não nos levantamos no nome do Senhor? Por que não nos erguemos para defender a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus? E nós temos vivido o resultado. Nós temos vivido as consequências. Porque nós nos indignamos muitas vezes com afrontas pessoais, com o que falam dos nossos filhos, da nossa vida social, com aquilo que agride a minha imagem diante da sociedade, aquilo que coloca em risco a minha integridade física, porque eu sou bom, porque eu não posso passar por humilhação desse jeito, porque os meus interesses não podem ser frustrados. Mas e aquele que morreu por cada um de nós? Aquele que sofreu tudo que nós deveríamos sofrer na cruz, porque nós não somos capazes de aguentar um dia do que Cristo viveu na terra. Aquele que nos amou de tal maneira que se deu em sacrifício vivo, que morreu e ressuscitou e que está à destra do Pai. Nós temos nos preocupado tanto com nós mesmos. Nós temos sido os nossos próprios deuses.
Apesar de lotarmos templos, levantar as mãos, cantar meia dúzia de louvores, dizer que Ele é Deus, que Ele é soberano, mas só enquanto a minha vontade não é frustrada. Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de cristão essa geração está deixando de exemplo, de legado para as próximas gerações? Nós estamos precisando de tomar vergonha na cara. Nós, como cristãos, estamos precisando nos posicionar, tomar vergonha na cara, parar com essa história de apenas falar do Evangelho, de apenas falar das boas novas. Nós temos que agir de acordo com o que falamos. Nós temos que expressar em ações aquilo que declaramos às pessoas. Nós temos que deixar de demagogia, deixar de ser hipócritas. Nós precisamos viver o que pregamos. E não tentar pregar aquilo que nós não vivemos. Nós precisamos ter essa vida no secreto, essa vida de intimidade, de busca, de unção. Nós precisamos cultuar o Senhor, sim, 24 horas por dia, não apenas 2 horas por semana, num domingo à noite, num templo lotado de gente vazia. Sabe por quê, irmãos? Se a minha vida não for um culto constante, quando eu estiver reunido com o corpo de Cristo dentro das 4 paredes de um templo, às 2 horas de culto não haverá vida. Se a minha vida não for um culto, durante o culto eu não consigo expressar vida. Que nós possamos verdadeiramente nos posicionar diante do Senhor. Restaurar esse lugar de intimidade. Nós possamos buscar mais unção, buscar ser cheios do Espírito Santo, buscar viver aquilo que as Escrituras dizem que nós podemos viver, ser o que as Escrituras dizem que nós podemos ser. Está tudo disponível para mim e para você. Deus está esperando que se levantem verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Qual a resposta que nós vamos dar? Qual vai ser o nosso posicionamento depois disso tudo? Porque depois desta pandemia, depois dessa crise, muitas dificuldades irão aparecer que nós não vivíamos antes. Muitas situações, muitas pessoas falidas, emocionalmente destruídas. A depressão, a tentativa do suicídio. Isso tudo vai aumentar. E não é aqui querer ser um pregador do caos, não. Não é querer colocar medo, não. É a realidade. Nós vamos viver dias difíceis, mas serão os dias de maior oportunidade para exercermos sacerdócio, para exercermos a eclésia. Aquilo que nós não temos feito, porque nós estamos presos dentro de templos confortáveis, com ar-condicionado, cadeiras, aguinha gelada.
música, fumaça, luzes. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Mas nós precisamos trazer validade também para o Evangelho nas ruas, para os perdidos. Nós precisamos ser igreja na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas, nos parques, no cinema, nos restaurantes, na pizzaria, onde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser igreja, ser agentes transformadores desta sociedade caída. E essa é a nossa oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, direcionamento e posicionamento, para que você saia mais forte do que entrou nesta crise. Para que as pessoas enxerguem em você aquilo que elas precisam. Não se tratando de coisas materiais, mas que a vida de Cristo em você espelhe para as outras pessoas esse amor incondicional. E que você seja um agente para levar verdadeiramente as boas novas, a esperança, o Evangelho, a salvação para todos aqueles que passarem por seu caminho. Que você viva verdadeiramente em essência aquilo que Deus te chamou para viver. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe e vamos conseguir. Vamos seguir em frente, vamos buscar mais fortes, mais fortes. A cada momento que nós entrarmos para o nosso quarto, nós sairemos mais fortes. Nós entraremos como ovelhas, mas sairemos como leões. Deus espera uma resposta minha e sua. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.